Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso encontro de integração da turma CSA 004N, uma turma de Campo Grande. Estamos ainda hoje num encontro remoto e é o nosso segundo encontro, né, do dia 17/3. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu já tinha trabalhado com vocês na semana passada, mas a gente vai dar uma continuidade aqui. Bom, então, na semana passada, a gente fechou esse nosso encontro discutindo esse primeiro caso aqui, né? Então, tinha aqui uma tabela com alguns dados, né? Alguns elementos e variáveis, e era para vocês classificarem, né? A gente estava falando de população, amostra, variáveis quantitativas e qualitativas. E vamos para o segundo, vamos comentar, e a gente vai fazer isso até o quarto ou quinto caso, e depois a gente continua aqui aprofundando o nosso tema de hoje, tá? Muito bem. Vou fazer uma leitura aqui rapidinho. Isso. Então temos aqui a Columbia House fornece CDs para os membros de um clube de compras. Né? O que é um clube de compras? Né? Igual aquele... Já viram aquele clube do vinho, né? O Evino. Tem algumas que você faz ali, você é associado, aí você recebe, às vezes, vinho todo mês, ou um vinho, enfim. Né? Então, essa empresa que faz tem um clube de compras, né? Via mala direta, e envia CDs aos seus membros, tá? Hoje em dia não se usa muito CDs, né? Mas enfim, uma pesquisa sobre música da Columbia House solicitava aos novos membros do clube que completassem um levantamento de 11 questões. Então tinha 11 perguntas lá para os membros, né? Quando eles recebiam, né, lá os CDs, tinha 11 questões. Dentre as 11 tinha essas 5 aqui, né? Então, por exemplo, quantos álbuns, né, ou CDs você comprou nos últimos 12 meses? Aí a pessoa respondia 5, 0, 15, 1, sei lá. Cada um respondia, né, a quantidade que ele costumava comprar no último ano. Você é membro de algum clube nacional de compra via mala direta? Aí a pessoa respondia sim ou não. Tá? Qual a sua idade? 30 anos, 50, 18, enfim, um número qualquer. Incluindo você, quantas pessoas, adultos e crianças, existem em sua família? Então, incluindo ele, pode ser 3, né? Pode ser ele, a esposa e o filho, ou quantidade, né, que for o caso aqui. E que tipo de música você está interessado em comprar? Aí 15 categorias foram listadas, né, incluindo hard rock, soft rock, rap, hip hop, country, funk, sei lá, trap, sertanejo, sofrência, tudo aqui, né? Beleza. Então temos aqui algumas questões. Então a pergunta, com base no que a gente conversou na semana passada, seria o seguinte: que questões, né, dessas aqui fornece dados qualitativos ou quantitativos? Ou seja, o que é qualitativo e o que é quantitativo? O Leon, é o seguinte: dessas 5 aqui, é para você identificar o que seria um dado quantitativo ou um dado qualitativo, tá? Todas as questões, assim, tem algumas que são quali e tem algumas que são quant, tá? Não são todas mesmo, porque também seriam todas o quê, né? Quali ou quant. O que vocês acham aí, pessoal? Vamos trabalhar junto, igual a gente aprendeu a fazer na semana passada. Quantitativo, Isabelle falou, seria A e B? Desculpa, professor. Seria A e C, na verdade. Ah, tá, A e C. Concordo com você.
Mas só A e C? Quem concorda com a Isabelle? A Isabelle falou que é A e D C. também. Qual? B? D. D seria quantitativo? É, Isso, porque ele tá perguntando quantas pessoas, isso. certo? Concordo com você. Vamos lá. O Irving, a primeira é quanti, a segunda é quali, a terceira é quanti, a quarta, letra D é quanti, e a E, ele disse que é quali. Tamires, A, C e D. A, C e D, quanti, e o restante quali. Vocês concordam aí com o Irving e com a Tamires? Eles acham a mesma coisa. E vocês? A Sara também, né? Então, essa aqui eu concordo, é quanti. Quantos CDs, né? Você é membro, sim ou não? É informação qualitativa, né? Aqui é quali. Qual a sua idade? É um dado quantitativo, muito bem. Incluindo você, quantas pessoas, né? Um número, uma contagem. Aqui seria quanti. E tipo de música, hard rock, soft rock, brega, né? Sofrência, seria quali. Muito bem, é isso aí, show de bola. Irving, Isabelle, Tamires, Sara, Thalia, Nathalie. Muito bem, show de bola. Vamos passar para o próximo, então. Alguém quer comentar? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu por que um dado é quantitativo e a outra variável é qualitativa? Alguém quer fazer algum comentário? Posso avançar? Então vamos aqui por colocações e nomenclaturas são qualitativas e numerais. Isso aí, Irving. Muito bem. Vamos para o Wall Street Journal. O Wall Street Journal, vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá. Um levantamento do Wall Street Journal fez uma pesquisa com 2013 adultos. Aí a pergunta: você está satisfeito com a situação econômica dos Estados Unidos hoje? As categorias de respostas eram insatisfeito, satisfeito ou indeciso. Tá? Então as pessoas poderiam responder insatisfeito, satisfeito ou indeciso. E aí temos 4 perguntas aqui. Qual o tamanho da amostra para essa pesquisa? Qual seria, pessoal? Seria de 2013 adultos? É isso? Isso aí. Deixa eu só falar com a Rayane aqui. Não, eu não entendi muito, devo não estar presente na outra aula. Tá. Rayane, depois dá uma olhadinha e a gente vai continuar. Hoje a gente vai continuar no assunto variáveis qual e quant, tá? Então eu estou vendo aqui seu comentário. O que a gente discutiu aqui para poder fazer esses casos aqui está nos slides que eu já mandei para vocês semana passada, já está disponível. Mas hoje ainda eu vou voltar nesse assunto e aí eu espero tirar suas dúvidas. Você pode, inclusive, me perguntar aí o que você quiser, tá? Daqui a pouco a gente vai avançar mais nisso aí de volta. Muito bem, então, alguém respondeu, desculpa, eu não vi quem foi. É isso aí, 2013 adultos. 2013 adultos, né? Por que essa é a amostra? Porque a população não tem 2013 adultos, né? A população, sei lá, tem milhares de pessoas, ou centenas ou dezenas de milhares. Isso está relacionado assim, Sara.
Eu sempre sigo o tema da semana, tá? População, amostra, parte inicial de estatística. E hoje a gente está. O tema é a continuação do que está na semana passada, tá? Muito bem. Então a população é enorme, né? E dessa população foi tirada ali uma amostra de 2013 adultos. E aí, os dados coletados eram quali ou quant? O que vocês acham? Qualitativos ou quantitativos? Quali, Nathalie, quali. Isso, né? Só para a gente relembrar, o pessoal está acertando aí. Dados quantitativos são dados normalmente numéricos ou percentual. E dados qualitativos, ele qualifica o dado, né? Ele dá um nome. Aqui, por exemplo, as categorias, né? Satisfeito, insatisfeito, indeciso, né? Eu estou qualificando, né? Uma situação. Então, muito bem. Então, os dados coletados são qualitativos, tá? Muito bem. Gostando de ver, hein, pessoal, acertando tudo aí. Para um resumo, na letra C, para um resumo dos dados para essa pesquisa, aí, pessoal, lembra, né, que a gente estava falando ali no final, a forma de apresentação dos dados. E foi no final do encontro passado, está nos slides ali que tem os gráficos, né, as tabelas, depois quem não viu ainda pode dar uma olhadinha lá. Então, o que a gente comentou, né, na semana passada, é importante. Né, um trabalho estatístico, primeiro a gente colhe os dados, né? Pode ser por meio de uma entrevista, pode ser uma pesquisa em algum site, alguma coisa, faz o tratamento estatístico daquele dado, você pode trabalhar com porcentagem, com média, com dispersão, com regressão, etc. E você apresenta o resultado desse trabalho estatístico para que alguém tome uma decisão, que alguém faça uma previsão. E esse resultado normalmente é feito em tabelas, né? Pode ser feito por gráficos, pode ter ali dados absolutos ou relativos, né? Então, eu lembro que eu comentei isso na semana passada, que a forma de apresentar não tem um padrão, né? Quando eu consulto esse tipo de coisa, eu tenho que apresentar com um gráfico de pizza. Não, é da forma que você consiga melhor transmitir o resultado da sua pesquisa, do seu trabalho, né? E aqui fecha justamente com aquela conversa que a gente estava tendo. Para o resumo dos dados para essa pesquisa, faria mais sentido usar médias ou porcentagens? O que vocês acham? Como é que você apresentaria melhor o resultado, né? O resumo dos dados dessa pesquisa? Como você apresentaria melhor o que você coletou? Isso talvez em porcentagem ou em média? Né? Perceba, né? Você vai apresentar isso aqui, ó. Quem está insatisfeito, quem está satisfeito, quem está indeciso. Será que eu. Ficou bem, Ana Beatriz? Não faz sentido você apresentar uma média de quem é insatisfeito, uma média de quem é insatisfeito. Essa informação provavelmente não seria útil para nada, né? Mas para você seria mais interessante, né, saber, opa, qual o percentual de insatisfeito, satisfeito e indeciso. Você poderia fazer um gráfico de colunas, né? Aqui talvez um de pizza ficaria melhor, né? Que você teria ali o quê, pessoal? Relembrando, você teria o quê? Um resultado ali, né, de uma frequência relativa com os percentuais, né? Então você teria lá, por exemplo, 60% estão satisfeitos, né? 30% está insatisfeito e os outros 10% estão indecisos. Então, você ter o percentual, você tem uma visão melhor do resultado desse estudo que você faria, ao invés de você apresentar média. Não traria informação nenhuma você ter média de insatisfeito, média de satisfeito. Não faria muito sentido, né? Então, muito bem. Concordo com vocês. Porcentagens. Legal? Alguém quer comentar? Entendeu? Arriscou bem, Ana Beatriz. Foi na intuição, foi no coração e mandou bem.
Legal? Então, os casinhos, né, estão fechando bem com o nosso bate-papo, né, que a gente teve na aula, e é assim que a gente vai procurar fazer em todos os nossos encontros, tá? Para não ficar aquela coisa chata de ficar respondendo questionário. Aqui a gente não vai decorar nada, vocês vão colocar em prática o que entendeu em situações, tá? Muito bem, faltou só a letra D, do Wall Street Journal. Dos que responderam, 28% disseram que estão insatisfeitos. Aí percebam, né? A pergunta da letra D já dá Calma aí, faltou uma letra C aqui. Já dá o quê? Um lastro aqui para a pergunta da letra C, né? Para a resposta, na verdade, né? A pergunta da letra C. Então aqui, ó, dos que responderam, perdão, 28% disseram que estavam insatisfeitos, né, com a situação econômica dos Estados Unidos. Quantos indivíduos forneceram essa resposta? Como é que eu chegaria a esse montante? Como é que eu chegaria a essa frequência absoluta? Lembra, a gente falou? Frequência absoluta é o número, frequência relativa é o percentual referente a essa frequência absoluta, de item por item, de elemento por elemento. No caso aqui temos 3, né? Insatisfeito, satisfeito e indeciso. Quanto corresponde ou correspondem 28% dessa amostra? Ou seja, quantos estão insatisfeitos dessa amostra aí? Quantas pessoas? Isso aí, Ana Beatriz. 564, né? Isso aí. Então, se a gente for fazer uma continha aqui, ó, a gente pode pegar esse aqui, ó. Igual. Botar para baixo. Ficar mais bonitinho. Só vamos tirar essa letra daí. Isso. Então, como é que a gente faria essa continha? 2013 vezes 28%. Só isso. Né? Na calculadora, é só dar esse comando aí, 2013 vezes 28%, 564, né? É o número de pessoas, né? Pessoas. Tudo bem? Aproximadamente, eu acho que dá um quebradinho aí, né, Thalia? Estão acompanhando, pessoal? Tudo tranquilo? Estão vendo que estatística não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não precisa ficar preocupado com os números, até porque se a gente precisar trabalhar com os números, a gente pode usar a calculadora, a gente pode usar o Excel, né? A gente não precisa saber muito matemática, é só saber usar a calculadora e o Excel. O resto é só pensar, né? E tomar decisão, que é o que vocês estão sendo formados aqui, né? Para tomar decisão. Muito bem? Alguma pergunta ou posso avançar para o 4? Fique à vontade, pode abrir o som. Eu fechei aqui a minha imagem um pouquinho, pessoal, que fica mais leve a conexão, tá? Posso avançar? Então vamos lá. Casinho 4. Vamos fazer um link agora aqui com um tema lá que a professora Maria Aparecida está trabalhando com vocês, né? Planejamento estratégico e sobrevivência das empresas. Então eu montei esse caso aqui com base no material lá da professora Ana Maria, né? Fazendo a integração aqui com estatística. E aí eu montei aqui o seguinte, ó. Uma pesquisa foi realizada com 200 pequenas empresas do setor de tecnologia no Brasil para avaliar o impacto do planejamento estratégico na sobrevivência do mercado. Dessas empresas, entender, né, se as empresas, normalmente as pequenas, pessoal, às vezes aquela pequena empresa, né, pode ser, não vamos nem pensar no MEI, né, que é o microempreendedor individual, mas a pequena e a média ali, a pequena. Então, ela às vezes é gerida pelo próprio dono,
às vezes não tem recurso nem para ter um controle de estoque, quiçá, né, fazer um planejamento estratégico, né? Mas tem empresas que buscam a contabilidade, né, que acreditam que a contabilidade pode ajudar o negócio a crescer, e eles crescem realmente, que eles deixam de ser micro, passam a ser médio, depois eles viram, né, algumas viram grande empresa, depende da gestão, né? Então, assim, eu já fiz inclusive um artigo, eu escrevi um artigo até com base parecido nesse tema que eu fazia entrevista. Falei para vocês que fazer entrevista é difícil, né? As pessoas não gostam de responder, mas assim, às vezes a gente consegue. Eu consegui até entrevistar alguns pequenos empresários justamente sobre esse tema. Isso aqui, por acaso, não é da pesquisa que eu fiz, tá? Eu montei isso aqui mais de forma aleatória, mas isso acontece, tá? É interessante pesquisar para saber que empresas, né, mesmo sendo pequenas, será que elas pensam em ter um planejamento estratégico? Vocês vão aprender isso com a Cida, com a Aparecida, né? Ali é a hora de fazer o planejamento, plano de negócio, né? Que ali tem um plano financeiro, plano de marketing. Como é importante pensar nisso, mesmo sendo um pequeno negócio, né? Mas vamos voltar para cá, senão eu entro na aula de empreendedorismo. Aliás, desculpe, vocês viram isso no módulo 1, né? O planejamento estratégico já está mais no módulo 4. Mas vamos lá. Então, a pesquisa foi realizada com 200 empresas do setor de tecnologia para avaliar o impacto, né, do planejamento estratégico na sobrevivência do mercado. Dessas empresas, 120 adotaram um planejamento estratégico formal, né? Não ficou aquela coisa de boca, eles fizeram realmente um documento mostrando, né, as estratégias, estratégia financeira, estratégia de produção, de marketing, etc., dos últimos 5 anos, enquanto 80 não utilizam um planejamento estratégico estrutural, né? Aí a pergunta é, né, trazendo aqui para nossa a brasa para nossa sardinha. Defina a população e a amostra desse estudo, né? Qual tipo de amostragem que poderia ter sido utilizada para a seleção dessas empresas? Justifica sua resposta. Identifique as variáveis qualitativas e quantitativas presentes, né, nesse estudo que foi realizado, né? E como a organização desses dados pode ajudar os gestores a tomarem decisões estratégicas. Aí eu queria saber o que vocês responderam. Alguém? Vamos lá, pessoal. Qual seria a população e a amostra? Vamos lá, conversamos sobre isso na semana passada. Vamos abrir espaço aqui. Qual seria a população e a amostra? Vamos lá, tem uma frase só, pessoal. Tá na cara aí. Tá, beleza, Nathalie. Mas assim, vamos lá. Mesmo você não tendo visto, Nathalie, vamos pensar o seguinte: você e os colegas que talvez estejam com dúvida aí. A população, vamos lá, vamos trazer o conceito de novo. A população é o quê? São todos os elementos do estudo que a gente está fazendo, tá? Então, a população seria todos os elementos. No caso aqui, quem são esses elementos? São pequenas empresas, não são pessoas, né? O nome população não significa pessoas. Mesmo que, em alguns casos, a população pode ser pessoas também, né? Então, aqui, quando se fala em estatística, a população é o quê? É o total do conjunto de dados que estão sendo analisados. E quando não se é possível acessar toda essa população, né, ou seja, entrevistar todas as empresas, tendo em vista a logística, tendo em vista o tempo, tendo em vista o custo, aí se faz o que estatisticamente?
tenta buscar uma amostra que vá representar toda essa população, né? Aí eu usei muito o exemplo da semana passada, as próprias eleições que aconteceram e vão acontecer de novo, né, o ano que vem. Normalmente você vê aquelas pesquisas, né, da Datafolha, Ímpetus, aquelas pesquisas dos institutos, que diz lá o seguinte, ó, pela pesquisa feita com a amostra de não sei quantas mil pessoas, né, entende-se o candidato A tem 52%, né, de possibilidade de ser eleito, o outro tem 32%. Então, assim, de um conjunto enorme da população, nesse caso a população são mesmo as pessoas, né? Como não dá para acessar todo mundo para ter fazer uma previsão, busca-se ali uma amostra que seja confiável para poder o quê? Representar toda a população, tá? Aí, percebeu, Nathalie, e os outros colegas que não apareceram também. Então, foi isso que a gente conversou semana passada. Nesse caso aqui, ó, o que seria a população aqui? Vamos lá, defina a população. Caio, pode falar, Caio. Não, beleza. Mas se quiser falar, fica à vontade aí. Se acanhe, não. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos lá, vamos discutir junto aí. Cadê aqui? Tá aqui. Ó, a população, o quê? Todas as pequenas empresas do setor de tecnologia do Brasil, ou seja, todas elas, todos os elementos que poderiam fazer parte do estudo, tá? Então, assim, mas a pesquisa foi realizada com quantos? Com 200, ou seja, o pesquisador só conseguiu acessar, né, 200 empresas para sua amostra, que, nesse caso, vai representar toda uma população. Então, aqui o Leon seriam as empresas, no caso, seriam todas as empresas de tecnologia do Brasil, né? E Nathalie falou o setor, não, no caso do setor de tecnologia, né? População 200? Não, Rafael. A população, né, são todas as empresas e a amostra é de 120. Dessa amostra, constatou-se, aí entra aquela história da estatística, né? Pegou-se 200 empresas como amostra e dessa amostra constatou-se que 80 fazem isso e o restante não fazem, tá? Então foi a conclusão que se chegou do estudo estatístico nesta amostra de 200. Legal? Legal, Rafael? A amostra seria 200 aí. Entendeu, Rafael? Isso. Não, foi isso não, Nathalie. Eu coloquei aqui, ó, já botei a resposta aqui em vermelho. A população, por exemplo, quantas empresas de tecnologia do setor de tecnologia tem no Brasil? Sei lá, milhares, dezenas de milhares, tá? Mas para fazer o estudo, né, o pesquisador foi lá e coletou a amostra com 200 empresas, porque ele não consegue acessar todo mundo, não consegue entrar em contato com todas as empresas, talvez por logística, talvez por custo, né? Talvez por ter que contratar dezenas de pesquisadores para fazer isso. Então chegou-se, né, à conclusão que se ele pegasse 200 empresas para servir de amostra, ele conseguiria concluir o estudo. Professor, tá, beleza, Rafael. Entendeu, Nathalie? Nathalie, me dá um retorno, por favor. Senão eu uso outro exemplo. Beleza. Quer ver? Só para fechar, Nathalie, esse assunto aí. Imagine que vocês são da unidade de Campo Grande. Vocês querem fazer uma pesquisa, até usei esse exemplo semana passada. Querem saber como os alunos
de Contabilidade e Administração da Uniswan, né, desenvolve ali o planejamento financeiro, tocam sua vida financeira, né? Aí você vai querer, num questionário, você vai querer saber se ele investe em poupança, em renda fixa, se ele guarda dinheiro, se ele não guarda e tal. Você quer entender se os alunos de contabilidade e administração que estudam gestão financeira fazem a gestão financeira da sua própria vida. Então, isso pode ser o objeto da sua pesquisa. Só que aí você precisa entrevistar esses alunos. Só que acontece o seguinte, você tem lá, sei lá, centenas de alunos. Você não consegue acessar todo mundo. Você não consegue ficar ali o dia inteiro, de manhã, de noite. Então, o que você vai fazer? Opa, eu vou pegar uma amostra, né, que vai representar toda essa população. Supondo que você tenha 5.000 alunos. De repente, você chegou à conclusão que, opa, eu vou pegar uma amostra de 150 alunos. Então, esses eu consigo acessar, né, e eu vou conversar com eles. Então, perceberam? Você tem a população, que é o conjunto de todos os elementos objeto do estudo, e a amostra, né, é a quantidade de pessoas que você pretende acessar para que represente o quê? Toda essa população. Legal? Muito bem. Vamos lá. Então já matamos aqui a letra, a número 1. A número 2, vamos ver aqui. Qual tipo de amostragem poderia ter sido utilizada para a seleção dessas empresas? Então, assim, né, com base no que a gente conversou também na semana passada, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui que eu fui pro lugar errado. Eu até coloquei isso num dos nossos slides lá. Vou botar aqui a resposta. A resposta está em vermelho aí, tá? Então, que tipo de amostra poderia ter sido utilizada para a seleção dessas empresas? Então, poderia ser uma amostra estratificada, né? Por quê? Porque há uma divisão clara entre empresas que utilizam e não utilizam planejamento estratégico. Então, essa técnica vai assegurar o quê? Que ambas as categorias sejam representadas na amostra, permitindo comparações mais precisas, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que você poderia fazer um estudo só com a amostra, com essa amostra estratificada, né? Ou seja, com elementos que adotam e com elementos que não adotam. Então, vocês poderiam tentar entender, né, a razão de não utilizar, né, uma ferramenta tão importante que é o planejamento estratégico em micro e pequenas empresas. Tá? A respostinha está aí. Vamos ver a terceira. Identifique as variáveis quali e quant presentes nesse estudo. Aqui, então, quais seriam as variáveis qualitativas e quantitativas? Ou seja, aquelas que estariam relacionadas a números e aquelas que não estariam relacionadas a números. Quais seriam qualitativas? Vamos ver. Uso ou não de planejamento estratégico, né? A empresa usa ou não usa planejamento estratégico. Então, eu vou ter o quê? Uma variável que vai me dar o quê? Uma situação, uma condição, uma qualificação. E setor da empresa. Então, porque, veja bem, pessoal, se você for fazer um estudo, né, sobre se as empresas usam ou não tecnologia, né, o que vai acontecer? Vocês vão montar um questionário ou um roteiro de entrevista para poder fazer perguntas, para poder entender, né, o que aquelas empresas consideram, né, ou se elas fazem ou se não fazem uma coisa ou outra. E essas variáveis que a gente identificar para a gente poder perguntar, algumas podem estar relacionadas a números e outras podem estar relacionadas à quantidade, né? Então, se eu vou fazer esse tipo de estudo, né, o que eu poderia, sobre o que eu poderia perguntar, né, numa pesquisa? Eu acho legal, pessoal, esses casos que a gente está trabalhando aqui. Eu até comentei para vocês na semana passada. Porque, assim,
vocês vão desenvolvendo um raciocínio do que vocês precisam, de repente, buscar para tentar trazer a solução para um problema por meio de um estudo estatístico, né? Então, de repente, o teu chefe pode querer saber sobre alguma coisa, ou você pode fazer uma apresentação, né, bem sofisticada com dados estatísticos, né? Mas assim, mas o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar só percentual de uma coisa, se ela adota ou não adota? Assim, não. Eu vou fazer o quê? Perguntas. Eu vou identificar que variáveis existem nesse estudo para poder fazer uma apresentação, né, aqui com um gráfico de pizza ou com um gráfico de barras, ou eu vou mostrar os dados absolutos ou relativos. Então, assim, quanto mais riqueza, quanto mais variáveis você identificar no estudo, mais rico vai ficar a sua apresentação, né? E, evidentemente, mais bem visto você será pelo trabalho que foi realizado, né? Então, nesse pequeno estudo aqui, né, só tem uma frase aqui, essa historinha, a gente poderia identificar o quê? 5 variáveis para poder avançar aqui, né? Variáveis qualitativas, ou seja, a gente quer saber quem usa e quem não usa, né? Então, usa ou não planejamento estratégico, né? Isso já está de cara lá no texto, né? O setor da empresa. Aqui o setor da empresa. Variáveis quantitativas, né? Então, tempo de existência da empresa, né? Então, seria uma informação importante, né? Aí seria quantitativa, seria o quê? 2 anos, 5 anos, 3 anos? Ora, uma empresa que tenha mais tempo de vida, né, pode estar mais relacionada com aquelas que adotam planejamento estratégico, até pelo amadurecimento dos seus gestores, né? De repente a empresa foi criada, né? De repente o cara não tinha tanta qualificação assim para fazer um trabalho dessa qualidade, né? Fazer um planejamento. De repente o cara foi lá, continuou com a empresa, era pequena, mas ele trabalhou, fez um curso de administração, então ele trouxe o que ele aprendeu para a empresa e criou. Então, de repente, né, você vai buscando, né, os dados e aí você vai começando a interpretar as situações, né? Opa, calma aí. Eu percebi que as empresas, né, que utilizam planejamento estratégico são as que têm mais tempo no mercado, né? Ou seja, houve uma maturação dos seus empreendedores, né, que buscaram entender mais ou buscaram parcerias, né? Como vocês viram, estudaram lá no módulo 1, né? Buscar qualificações, habilidades, né? Empreendedoras. Então, isso você vai vendo, depois que você busca os dados, você categoriza isso e coloca numa planilha ou ou numa ou num gráfico, você vai fazer a interpretação disso, a análise, né? E o seu relatório vai justamente mostrar isso, você vai inferir sobre isso, né? Você entende que a maioria das empresas, elas têm, né, a maioria das empresas que tem mais tempo no mercado são as que têm, ou então aí você identificou que uma empresa com pouco tempo no mercado tem planejamento estratégico, aí você vai tentar entender por quê, né? Então, assim, é interessante você ter, não só apresentar os dados, né, mas você saber interpretá-los, né? Mostrar o que significa, evidentemente, né? Receita anual média também, né? Seria um dado importante, uma variável quantitativa. Número de funcionários também seria um dado importante, né? Para poder você fazer, inferir sobre os resultados dessa pesquisa, tá? Aqui sugestões, tá, pessoal? Eu respondi, eu botei outros dados, outros tipos de dados. Se quiserem comentar, pode abrir o microfone e falar, tá? Mas esse aqui que eu achei os mais... Deixa eu subir aqui. Os mais simples aqui. Aí está o caso 4, né, com as respostas. Se quiserem printar aí a tela, mas vai estar disponível lá no vídeo para vocês assistirem de novo, tá? Vamos ver os comentários aqui. Leon, empresas que adotaram ou não um Olan, eu não sei o que é Olan. Eu sei que existe orçamento estratégico. Seria, no caso, qualitativo, né? Adota ou não adota? Sim ou não? Né? Não tem Agora, a quantidade de empresas, né? Porque ali é o seguinte,
se ela adota ou não o planejamento estratégico. Aí é uma variável quali. Agora, quantas empresas adotam o planejamento estratégico? Aí é quant. Legal, Leon? Não sei se era essa a sua dúvida. Legal. Nathalie também, tudo bem? Está acompanhando? Os demais colegas? Vamos. Legal. Qualquer dúvida aí, pessoal? Fala comigo, hein? Deixa passar, não. Muito bem. Vamos ao quinto. Ah, ainda tem uma perguntinha aqui, né? Deixa eu jogar para cá. Aí eu botei essa pergunta aqui. Aí quando eu faço os casinhos, eu boto assim umas perguntas só para puxar de vocês, né? Alguma situação, alguma coisa que vocês aprenderam lá com outro colega, né? Até porque a colega lá está falando sobre planejamento estratégico. Então, assim, como eu gosto de linkar o meu trabalho com o outro, né, para poder fazer essa integração, eu gosto de colocar assim uma perguntinha sobre que junte, né, as duas situações. Então, eu perguntei aqui, vamos ver aqui. Tira esse aqui. Como a organização desses dados pode ajudar os gestores a tomarem decisões estratégicas, né? Ou seja, você organizar os dados para poder tomar as decisões ou inferir sobre alguma coisa. Então, a organização dos dados pode ser feita em tabelas ou gráficos estatísticos, foi isso que eu estava comentando aqui, né? Para facilitar a interpretação. Então, isso permite aos gestores identificarem padrões, né, em determinados. Por exemplo, a gente pode chegar a um padrão que empresas com mais tempo de mercado utilizam planejamento estratégico. Aí você vai tentar entender por que, né, desse fenômeno, né? Aí você vai aprofundar no estudo. Como a relação entre o uso de planejamento estratégico e longevidade da empresa, acabei de falar isso aqui, né? Longevidade, ou seja, quanto tempo ela tem, tomar decisões embasadas para incentivar e implementar essa prática e por aí vai, tá? Então, aqui, uma resposta que eu daria para essa pergunta, não sei se vocês... ainda não tivemos aula com ela, só com a Simone. Ah, tá, não tiveram ainda. Tá. Beleza, mas é o tema que ela vai trabalhar com vocês, tá? Muito bem, já estou adiantando aqui já algumas coisinhas. Se vocês quiserem depois conversar com ela. Tudo bem, pessoal? Legal? A ideia aqui, então, nossa, né, de sempre é o quê? É a gente entender, né? Não é ficar decorando cálculos estatísticos. Isso aí quem faz é o matemático, quem faz é o Excel, quem faz é a calculadora. Aqui a ideia é formar pensadores, né? Criar situações e como é que esse conhecimento ele pode ajudar eu fazer alguma coisa para melhorar talvez a minha situação na empresa ou melhorar a minha empresa, né? Acho que isso que é a grande sacada nossa aqui. E a quinta, né? Inclusive uma das linhas da semana 1 lá, né? Escolas de pensamento estratégico, tarará. Aí fui lá, li o material de vocês e montei esse casinho aqui também para a gente brincar aqui. Vamos lá. Uma pesquisa foi realizada com 500 gestores de empresas de médio porte para identificar qual a escola do pensamento estratégico eles mais utilizam em suas organizações. Os resultados foram organizados em uma tabela da seguinte forma. Então, né, vocês não tiveram lá com a professora Maria Aparecida ainda, mas o material está lá, acredito que vocês tenham lido, né, que vocês têm que ler antes da aula, né, aquela coisa que vocês já sabem, então vamos lá. Aí tem lá a escola do design, né, a escola do planejamento, escola do posicionamento, do empreendedorismo, escola do aprendizado, entre outros, né? São chamadas escolas de pensamento algumas, né? E aí os gestores que utilizam, né? Sim, eu estaria. Conforme eu fiz na semana passada. Ah, não, esse material já está com vocês.
tá? E os slides também eu já mandei semana passada. Esses casos aqui eu já disponibilizei para vocês, tá? E está sendo gravado, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado. Eu vou colocar lá também no Ava para vocês, tá? Vocês poderem assistir de novo. Tudo tranquilo, Taria? Vamos lá. Legal. Aí aqui, né? Então tem lá 500 gestores, então tem gestores de grandes empresas, né, de multinacionais. Aí eu estou fazendo um estudo aqui, eu quero entender, né, qual a escola do pensamento estratégico eles utilizam para serem bem-sucedidos, sei lá. De repente a gente quer fazer uma pesquisa para entender entre os gestores, alguns são mais sucedidos, outros menos, né? A gente quer entender se os mais bem-sucedidos, que escolas eles utilizam do pensamento, e os menos, né? Que escolas utilizam. Então, isso pode ser importante para indicar o quê? Onde eu quero me aprofundar, né? Onde eu quero seguir, que escola do pensamento eu quero seguir, porque eu sei que os vencedores, né, estão mais voltados para essa do que daquela. Ou seja, eu tô aqui conjecturando, né? Mas eu poderia fazer um estudo nesse sentido. Bom, com base nisso, qual a variável principal desse estudo? Ela é quantitativa ou qualitativa? Já vou abrir espaço aqui para botar as respostas. A população e a amostra foram bem definidas para vocês, né? Supondo que vocês vão tentar fazer esse estudo. Qual a técnica de organização de dados foi utilizada para apresentar os resultados, né? Qual a técnica foi utilizada aqui? E 4, se a pesquisa tivesse sido realizada apenas com 50 gestores e não com essa turma toda aqui, quantos são aqui? 500, né? Os resultados poderiam ser considerados representativos? Justifique com base no conceito de estatística de inferência. Muito bem. Vamos lá. Vamos às respostas. Vamos fazendo junto aí. E aí, pessoal, qual a variável principal do estudo? Nathalie botou uma interrogação. Fala aí, Nathalie. Qual a variável principal desse estudo? É uma variável quantitativa ou qualitativa? Se isso fosse uma questão da prova, eu colocasse exatamente isso aí, o que vocês responderiam? Uma questão valendo um ponto. Quantitativa? Quantitativa. Nathalie acho que é quantitativa. Virgínia também. Parece, né? Quantitativa. Tá ali. Vamos lá, galera. 34 colegas aí, vamos lá. Vamos participar mais aí. Nossa aula é dinâmica, nossa aula não é para ficar parado, não. Vamos trabalhar junto. Karen também acha. Ih, a Karen acha que é quali. A Carolina acha que. Opa, outra qualitativa. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu não conversei com vocês ainda. Olha aqui, ó. Olha só. A variável principal, veja bem, sobre o que a gente está estudando aqui, pessoal? Sobre a escola do pensamento estratégico. Tá? Então, a principal variável aqui é a escola de pensamento estratégico preferida pelos gestores. Tá? E ela é uma variável qualitativa, pois representa o quê? Categorias, né? Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu não conversei com vocês, não. Elas representam o quê? Categorias. Então, escola, design, ou seja, a qualificação, né, de elementos da minha pesquisa. Legal? Então, a Shirley também achou. Número de pessoas. Número de gestores é uma variável também, tá, ô Fernando? Mas, assim, o número de gestores, a gente não pode dizer que é a variável principal. A variável principal está relacionada ao quê? Com o foco do nosso estudo, que é a escola de pensamento estratégico, né?
preferida pelos gestores. Beleza? Shirley, legal, qualitativo. Pessoal que falou quant, tudo bem? Tá? Tranquilo. Aí vocês acham que a população e a amostra estão bem definidas no estudo? O que vocês acham? Sim ou não? Opa, Leon, sim. Apareceu um sim. Está bem definida a amostra e a população? Sim, sim, sim. Opa, um monte de sim. Vamos ver aqui, ó. Bom, a população são todos gestores de médio porte. Aí, Nathalie teve aquela hora a dúvida, né, da população. Então, população o quê? São todos os gestores de empresas de médio porte. Só que de todos esses, nós fomos lá e colhemos o quê? Uma amostra de 500. Então, a amostra, os 500 gestores que participaram da pesquisa, né, é a amostra. Podemos dizer que ela foi bem definida, né, pois o quê? Inclui um número significativo de gestores de diferentes organizações, aumentando a confiabilidade dos resultados. Tá? Então, a gente poderia dizer que a amostra são todos os gestores. Aliás, a amostra são os 500 que foram analisados. É um bom número. Né? Se você conseguir... Né, falo isso porque eu escrevo artigos científicos para publicar em revistas qualis, revista com qualificação A, B. Eu tenho, graças a Deus, publicado só em qualificação A. Mas, assim, para fazer um trabalho, um trabalho para publicar em revista acadêmica, pô, quando você consegue uma amostra com 50, você já dá assim, e consegue acessar os 50, você bota a mão pro céu, assim, acende uma vela. Porque é difícil você conseguir entrevistar pessoas. As pessoas não gostam de ser entrevistadas. Então, você tem uma amostra de 500 gestores, você pode dizer que é uma amostra bem representativa. Né? Então, assim, essa seria uma resposta adequada aqui para a número 2. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão acompanhando? Legal. Então, suave na nave aqui. Vamos lá. Qual técnica de organização de dados foi utilizada aqui, ó, para fazer isso? Falamos disso semana passada, né, quando a gente falou de apresentação, e está nos slides também que eu mandei para vocês. Técnica de apresentação. Isso. É uma tabela o quê? Com frequências, né? Muito bem. Tabela com frequências, né? População vai ser sempre relacionada ao número total. O Irving. A população, o Irving, vai ser sempre o quê? O número total de elementos, objeto do meu estudo. Tá? Pode ser pessoas, pode ser empresas. Ou seja, eu estou estudando o quê? Empresas. Né? Aqui é empresa, deixa eu voltar aqui. Aqui não, aqui eu estou estudando gestores. Né? Então, os gestores são pessoas. Tá? Então, assim, a população é o número total de gestores de empresas de médio porte. Aqui não falou se é do Rio, do Brasil e tal, mas vamos supor que seja, sei lá, do país, né? São Paulo, das empresas que, sei lá, de um ramo qualquer aí. Então, assim, eu tenho a população que seriam todos esses gestores de empresas de médio porte e a amostra é a quantidade que eu consigo acessar para poder representar todos esses gestores, tá? Então, a população vai ser a quantidade de elementos do meu objeto de estudo, tá? Então, assim, até comentei na semana passada, tá falando disso, né? A gente quer entender como foi o CRC, inclusive, faz isso, né? Por exemplo, o estudo por a prova de suficiência. Mas eu quero entender qual foi o percentual de aprovação
né, dos alunos do ENAD. ENAD é aquela prova que vocês vão fazer antes de se formarem, né? Do ENAD referente às faculdades particulares no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. No município, vamos botar um município. Tem um monte aqui, né? Tem Estácio, tem o Missuan, etc, etc. Qual será a minha população? Todas as faculdades particulares, né, do Rio de Janeiro, tá? Agora, eu consigo acessar todas essas? Poderia ser do estado também. Eu consigo acessar? Se eu conseguir acessar todas, ótimo, né? Falei para vocês semana passada. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando você consegue fazer um estudo, que você consegue acessar toda a população, ou seja, todas as faculdades, a margem de erro vai ser zero, porque você vai conseguir o quê? Falar com todo mundo. E aí você vai ter, a gente viu, né, um estudo censitário, né? Você vai pegar toda a população. Agora, se você não conseguir acessar todos, né, em problema de logística, tempo para fazer entrevista, ou tempo para buscar os dados, o custo, etc, etc, você pode tentar trabalhar com uma amostra. Né? Opa, das, sei lá, 1.000 universidades particulares do Rio de Janeiro, eu vou pegar uma amostra de 100 e essa amostra vai representar todo mundo. Tá? Então, essa seria um outro exemplo aqui. Legal? Muito bem. E a última aqui, vamos puxar aqui para baixo para ficar mais bonitinho. Se a pesquisa tivesse sido realizada com apenas 50, perceba, foi realizada com 500, tá? 500 gestores. Se essa pesquisa tivesse sido realizada apenas com 50 gestores, os resultados poderiam ser considerados representativos? Justifique com base no conceito de estatística de inferência, né? A gente viu semana passada, né? Inferência estatística é quando você lança a mão de uma amostra, né? Porque é aquela que você consegue acessar, que vai o quê? Representar o pensamento ou sentimento de toda uma população. E aí aqui o que vocês acham? Poderia ser considerado representativo? Eu concordo com a Carolina e com o Leon, né? Então, assim, vamos lá. A resposta que eu julguei aqui interessante, né? Se a pesquisa fosse realizada apenas com 50 gestores, a representatividade da amostra dependeria do método de seleção, né? Então, assim, aí a gente falou isso tá até no slidezinho que eu mandei para vocês, né? Se fosse aleatória estratificada, né, poderia fornecer uma estimativa razoável, mas com maior margem de erro. No entanto, se fosse uma amostra pequena e não aleatória, né? O que é não aleatória, pessoal? A gente viu, a gente identifica de acordo com os parâmetros, a gente não pega qualquer um, né? A gente viu isso na semana passada. E não aleatória, os resultados poderiam ser enviesados e não generalizados para a população de gestores. Ou seja, que a gente poderia ali pegar por tipo de gestores e poderia enviesado, ou seja, trazer o resultado para uma coisa mais voltada, né, para uma área ou para um objetivo de pesquisa que eu quero atingir, do que realmente, né, essa amostra representaria de todos. Tá? Muito bem. Pessoal, esse foi o último casinho aqui, né, da semana passada. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente tomar uma aguinha, só para não ter eu começar a falar e a gente parar no meio do caminho. Vou continuar com os slides que eu mandei para vocês semana passada. A gente vai aprofundar só um pouquinho nesse negócio de amostra qual e quant. E nos próprios slides tem os exercícios que a gente vai fazer juntos. E depois também mandei os casinhos para vocês. Provavelmente vocês vão fazer, vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Beleza? Vamos então fazer um pequeno intervalo. São quase 10 para as 8. Então, acho que 8h05 a gente pode voltar. Legal?
poder discutir, né, o que foi feito. E tem também lá no AVA da semana 3 material para estudar média, moda e mediana. A gente já vai entrar mais em cálculos estatísticos, também de uma maneira bem tranquila. Mas é bom que vocês deem uma lida, uma olhada no material que já está no AVA lá disponível para vocês, tá? E outra coisa, o computador deu uma travada aqui e reiniciou e voltou. Então essa correção que eu fiz aqui nos slides, só a correção, eu não sei se ficou gravado, mas eu vou mandar para vocês o gabaritão com todas as respostas, tá? Dos slides. Vou postar lá no mural, porque eu não sei se... que às vezes ele trava aqui enfim, aí não aparece lá que ele salva sempre no computador. E aí ele travou, não voltou, aí de repente eu caí, né, tanto que eu voltei, e ele não mostrou o link da gravação. Mas como foi só o da correção, que a gente voltou do intervalo, eu vou botar para vocês, tá? Assim que terminar a aula, eu já vou colocar lá para vocês o gabarito de todos os exercícios que a gente fez aqui em sala, tá? Tudo bonitinho lá, bacana, beleza? Então, pessoal, o senhor pode dizer que a próxima aula será... Não, Ivan, a próxima aula, se Deus quiser, os experimentozinhos aqui já vão estar bacana, né? Vai ser presencial, tá? Hoje ainda, excepcionalmente, foi remoto, porque, né, já expliquei no início, eu tive um pequeno acidente de moto e os ferimentos ainda não estão com aquela casquinha ainda, não estão em condições de eu ficar saindo de casa. Mas semana que vem já vai estar show, já está ficando ótimo aqui, se Deus quiser. Vai ser lá na nossa sala, aula presencial na nossa sala 206 Sejam. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu acho que a gente produziu bacana, eu acho que é legal essa interação. A gente vai montando, vai discutindo as soluções, vai colocando aqui, vocês vão falando, a gente vai criando, né? Vai montando o nosso... A aula é legal quando tem a colaboração, né, de vocês, né? A gente faz o negócio ficar mais dinâmico e a gente raciocina junto e vai criando situações novas, né? Foi um prazer, então, estar aqui com vocês de novo. Mais uma vez, me desculpem aí por ter sido remoto hoje ainda, mas semana que vem, se Deus quiser, vou ter o prazer de conhecê-los pessoalmente, tá? Fiquem com Deus, boa semana para vocês e boa aula aí durante a semana. E até Campo Grande semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença.